Antes dos Vingadores, antes dos X-Men, veio uma equipe que mudou tudo. Nada de identidade secreta, nada de capa ou máscara. Eles não se escondiam, eles se apresentavam como eram: cientistas, irmãos, aventureiros, e juntos formaram o Quarteto Fantástico. Eles foram os primeiros super-heróis da Marvel moderna, a base de tudo que veio depois e o mais louco: eles não estavam lá para salvar o mundo no começo. Estavam tentando entender o que tinham se tornado: uma tempestade cósmica, 4 corpos alterados e um destino que não podia ser ignorado. Essa é a história da equipe que enfrentou o Galactus, que bateu de frente com o Doutor Destino e que, mesmo entre crises cósmicas e brigas de família, nunca deixou de ser uma coisa só: a primeira família da Marvel. Mas para entender por que isso importa tanto, a gente precisa voltar lá atrás, onde tudo começou. Tudo começou em 1961. A Marvel ainda nem era o que conhecemos hoje. E o quadrinho de herói estava começando a perder força. Pouca gente sabe disso, mas o Stan Lee estava quase jogando tudo pro alto. Ele já estava cansado de escrever histórias descartáveis, repetitivas, sem alma. Sabe o que fez ele continuar? Um conselho da própria esposa. Ela disse: se vai sair, escreve do seu jeito, com o que você realmente acredita. E foi isso que ele fez. Nascia ali com a ajuda do mestre Jack Kirby. O tipo de história que ninguém tinha visto antes. Mais do que superpoderes, o Quarteto Fantástico trouxe humanidade para as páginas das HQs. E foi assim que, quase por acidente, começou a revolução da Marvel. Mas não era só o conceito que era diferente, eram os personagens. Cada um com uma função, uma personalidade e um tipo de dor muito real. Reed Richards, o Senhor Fantástico, era o cérebro do grupo, um dos homens mais inteligentes da Terra, mas também era emocionalmente travado e muitas vezes colocava a ciência acima da própria família. Sue Storm, a Mulher Invisível, era mais do que o nome sugeria. Ela podia desaparecer, mas era o coração que mantinha todos unidos. Johnny Storm, o Tocha Humana, era o fogo da juventude, impulsivo, inconsequente, divertido, mas capaz de se sacrificar sem pensar 2 vezes. E Ben Grimm, o Coisa, era a força bruta, com a alma mais sensível da equipe. Ele parecia uma rocha, mas se sentia quebrado por dentro, preso em um corpo que ele não escolheu. E é isso que tornava o quarteto tão humano. Eles discutiam, se provocavam, se afastavam, mas no final estavam sempre juntos. Enquanto outros heróis lutavam contra vilões, o quarteto lutava contra o desconhecido. Eles exploravam dimensões, realidades paralelas. E tudo começou com uma viagem ao espaço. Reed queria provar uma teoria. Johnny se animou pela aventura. Sue foi para apoiar. E Ben topou pilotar a nave, mesmo com todos os riscos. Eles foram até onde ninguém tinha ido. Mas o que encontraram lá mudou tudo. Uma tempestade cósmica atingiu a nave. E quando voltaram para a Terra, nada era como antes. O corpo de Reed se esticava como borracha. Sue podia desaparecer e criar campos de força. Johnny pegava fogo e voava. E Ben se transformou numa criatura de pedra, forte como ninguém, mas destruído por dentro. Eles não pediram por aquilo, mas também não fugiram do que se tornaram. Eles se uniram, aceitaram suas novas formas e nasceram como o Quarteto Fantástico. Eles tinham poderes incríveis, mas isso nunca blindou a equipe contra algo muito mais perigoso: eles mesmos. Ben sempre foi o músculo da equipe, mas também o mais afetado pela transformação. Não poder voltar a ser humano criou uma dor que nunca cicatrizou, e essa dor às vezes virava fúria. Já teve briga com o Johnny, que quase terminou em destruição total. Reed, por outro lado, era obcecado por respostas, mas em busca de salvar o universo, ele quase perdeu o que tinha em casa. Já deixou Sue sozinha em momentos cruciais. Ficou tão focado em teorias que esqueceu aniversários, viagens em família, até o nascimento da filha, Valeria. Sue também teve seus próprios conflitos. Mesmo sendo o coração da equipe, ela passou por momentos em que se sentia invisível, até dentro da própria família. E sim, ela chegou a se envolver com Namor, o rei de Atlântida. Um relacionamento cheio de camadas e que merece ser contado com mais calma em um futuro vídeo. O que importa aqui é que, mesmo nos momentos de maior dúvida,
Sue nunca deixou de proteger os seus e nunca deixou de ser parte essencial do quarteto. Johnny, o tocha humana, sempre foi imprevisível, vivendo no limite entre o carisma e a imprudência, mas também foi o primeiro a se jogar na frente do perigo. Já morreu defendendo o time inteiro na zona negativa. Não eram uma equipe perfeita, né? Mas eram uma família de verdade. E no fim das contas, eles não lutavam só contra vilões, mas contra o peso de serem humanos, com vidas expostas, decisões difíceis e muito mais responsabilidade do que qualquer um deveria ter. Ainda assim, ficaram juntos e se tornaram mais do que heróis. Eles se tornaram exemplo. Eles enfrentaram Galactus, quando ninguém sabia nem dizer esse nome, foram os primeiros a encarar um ser que devora mundos. E mesmo sem esperança, não recuaram. Foi Reed quem inventou o neutralizador. Foi Sue quem resistiu à presença de uma entidade cósmica. Foi Ben quem encarou o arauto da destruição. E Johnny foi além da atmosfera, além do calor humano, para cruzar a fronteira do impossível. Eles foram ao microverso, a uma realidade menor que um átomo, onde o tempo e o espaço seguem outras regras, e voltaram, com respostas que nenhum outro herói ousou procurar. Reed não salvou só o mundo. Ele já salvou o multiverso inteiro, com ciência, com lógica e com uma fé inabalável no conhecimento. Já Sue conteve ameaças planetárias com os campos de força. Protegeu a família quando todos pensavam que ela era só a mulher invisível. Mas não se engane, ela já desestabilizou seres interdimensionais com um único movimento. Ela não é coadjuvante. Ela é o escudo do quarteto e seu núcleo emocional. Johnny já atingiu a chama nova, um poder tão intenso que o torna quase uma estrela viva. E em uma das missões mais perigosas da equipe, ele se sacrificou sozinho na zona negativa para impedir uma invasão que teria acabado com a Terra. E Ben já segurou o Hulk com as próprias mãos, já enfrentou deuses e monstros. E mesmo com todo o poder, o que impressiona é sua humanidade. É o jeito como ele se importa, mesmo carregando a dor de ser o que é. Não eram uma equipe perfeita, mas eram reais. E isso os tornava únicos. Eles foram a primeira família de heróis da Marvel e, mais do que isso, foram os primeiros personagens a mostrar que um super-herói também pode sofrer, errar, se apaixonar, ter filhos e continuar lutando. Eles abriram as portas da ficção científica nos quadrinhos. Antes de qualquer saga cósmica, antes da Fênix, antes das guerras secretas, antes do multiverso se tornar moda, eles já estavam lá, mapeando dimensões, questionando realidades, enfrentando o desconhecido com coragem e razão. Com o quarteto não foi só o universo que se expandiu, foi o próprio conceito do que um super-herói podia ser, porque eles não viviam apenas para lutar, eles viviam para construir. O casamento de Reed e Sue foi o primeiro casamento de super-heróis nos quadrinhos. Franklin Richards, filho do casal, foi o primeiro bebê nascido dentro de um universo de super-heróis e, com ele, veio a ideia de que até os deuses das HQs podiam formar uma família de verdade. Eles criaram a Future Foundation, um grupo de jovens gênios, para garantir que o mundo teria quem pensasse à frente, mesmo quando eles não estivessem mais por aqui. O quarteto não foi só inspiração para os fãs, foi o modelo de equipes como os X-Men, os Inumanos, os Illuminati e até os Vingadores, que só surgiram depois. Eles começaram tudo, e talvez seja com eles que tudo recomece, mas agora não é mais só nos quadrinhos. O quarteto está voltando para o cinema, para o centro do universo Marvel, para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. E dessa vez, com tudo o que eles representam, com ciência, com alma, com legado, e com ele, Victor Von Doom. Porque se o quarteto está voltando, o destino vem logo atrás. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui no Além da Capa, a gente não fala de heróis, a gente fala do que eles realmente significam.